Boa noite, povo de Deus. Tudo bem com vocês? Passando aqui terça-feira, deixar uma palavra no seu coração, deixar uma palavra para acalmar a sua alma, o seu interior. Seja bem-vindo à minha casa, seja bem-vindo a esse vídeo, que esse vídeo alcance o seu coração. Que esse vídeo alcance você do jeito que você estiver e acalma, que você dê o controle somente para Deus. O enunciado dessa palavra, no livro de Isaías, que tem toda a referência de texto da Bíblia, em cima do versículo tem um subtítulo, e esse aqui está escrito assim: Deus promete salvar o povo de Israel. Eu quero deixar um versículo em Isaías 41, versículo de número 10, que falou muito ao meu coração ao meus desses dias. E está escrito assim a palavra de Deus: Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou Deus. Eu lhe dou força, sim, e te ajudo. Sim, eu seguro na sua mão direita da minha justiça. Presta atenção nisso que eu vou te falar essa noite. Eu não sei quantos minutos vai dar esse vídeo. Eu vou cortando e vou enviando para você, mas eu quero que você entenda uma coisa essa noite. Quando eu e a pastora nós abrimos a igreja, nós sabíamos que ia haver risco e desafios. Nós tínhamos uma teoria, uma noção do tamanho da dificuldade. Eu e a pastora sabíamos que ia ter momentos de dificuldade e que no meio da caminhada algumas pessoas iam nos deixar, alguns líderes iam nos abandonar, mas nós não prevíamos um tempo desse, um tempo de pandemia, um tempo que para a cidade, o bairro, a igreja, o mundo. E agora, como liderar uma igreja, como liderar um povo em meio desse caos, em meio dessa aflição? E a gente fica preocupado, mas eu fico pensando como é que nós vamos pregar o Wabra esses dias, como é que nós vamos fazer coisas que nós ainda não fizemos, como é que nós vamos fazer o evangelho de uma forma que nós ainda não fizemos ainda. Eu estou dizendo dessas redes sociais, desses meios digitais, e nós estamos aprendendo. E às vezes a gente dá muitas mancadas, a gente vai dar alguns erros, mas é por falta de experiência. E a gente entende, Deus entende isso. Mas nós como pastores, nós nos apegamos a um texto, não só esse, mas um outro texto em 1 Coríntios, capítulo número 2, verso 9, fazer isso na liderança, que olho nenhum viu, que ouvido nenhum ouviu, que mente nenhuma imaginou, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu amo a Deus, a pastora ama a Deus, e nós nos apegamos a essa palavra e nós entendemos que Deus nos ama e Ele preparou o melhor dele para nós, para você, para a nossa igreja. Veja bem, o texto não está dizendo que vai preparar. O texto está dizendo que já está preparado. Entenda isso em nome de Jesus. Se Ele nos ama e Ele está conosco, nós temos a convicção que nenhuma dificuldade, nenhum desafio, nenhum problema, nenhuma fofoca, nenhuma calúnia, nenhuma pandemia, nenhum líder problemático, nenhum líder revoltado, nenhum membro desanimado, nenhum membro ingrato ou insatisfeito, nenhuma doença vai nos parar. Nada disso que eu falei é maior do que aquilo que Deus tem preparado para mim e para você.
Entenda isso essa noite. Nós apegamos a Bíblia a esse texto e nós entendemos que para Deus não existe limite para o impossível. Entenda isso em nome de Jesus. Para mim, pode ser impossível, mas para Deus nada é impossível. Entenda isso essa noite. Esse ano eu não viajei, eu não fui para a praia e pelo jeito não vou ainda. E ano passado eu fui à praia. E eu descobri uma coisa muito interessante, eu já falei isso na igreja, eu estou tornando a repetir. E eu percebi quando eu estava de frente ao mar, eu entrava na água, eu percebi. Quando mais fundo eu ia no mar para poder fugir daquelas ondas que bate na gente, que é enjoado, quanto mais fundo eu ia, mais as ondas me levavam para onde eu não queria. Elas me levavam para outro lado, eu estava querendo ir para a esquerda e as ondas me levavam para a esquerda. Eu não queria ir para esse lugar aqui, mas as ondas não queriam me deixar ir para o lugar onde eu queria. Ou seja, eu estava perdendo o controle daquela situação. Aí, quanto mais fundo eu ia, mais fundo eu mergulhava, eu percebia que não tinha controle da direção que eu estava indo. Está entendendo isso? Estou falando bem devagar para você entender. Com Deus é a mesma coisa. Eu percebi quando mais fundo, mais profundo eu vou em Deus, quanto mais fundo eu faço para Deus, menos controle eu tenho da minha vida. Por que isso, pastor? Porque o controle da nossa vida está na palma da mão de Deus. Entenda isso em nome de Jesus. A igreja eu preocupo com todos os membros. Eu preocupo com todo mundo, com membro problemático, membro satisfeito. Com o tempo de hoje eu também preocupo com meus filhos, com a minha esposa, com a minha família. Eu me preocupo também com as pessoas que não estavam indo na igreja, os ausentes. Aí eu penso, eu perdi o controle de tudo. Eu estou perdendo o controle da igreja, eu estou perdendo o controle dos membros ausentes, eu estou perdendo o controle. E agora? Agora é Deus que está no controle. Quando eu penso que eu estou perdendo o controle que está na minha mão, está entrando exatamente nas mãos de Deus. Quando sai do meu controle, entra no controle de Deus. Entenda isso essa noite. Algumas pessoas saíram da igreja. Algumas pessoas deixaram de ir na igreja. As coisas que estão acontecendo no mundo saiu do controle dos nossos governantes. As coisas que estão acontecendo no Vila Militar, em Ipatinga, saiu do controle do Ministério da Saúde, Secretaria da Saúde. Como controlar isso? Fazendo uma reeducação através das pessoas. Mas eles têm que entender, apesar da consciência, pedir para ficar em casa, pedir para lavar a mão, pedir para usar álcool, pedir para poder tomar todos os cuidados, mesmo assim não está no controle do prefeito, secretário da saúde, dos médicos, dos enfermeiros. Eles têm que entender, fugiu do controle da mão deles, mas não fugiu do controle da mão de Deus. Está tudo no controle de Deus. Guarda essa chave. Não confunda, por favor, não confunda vontade de Deus com permissão de Deus. Não confunda isso. Nem tudo o que acontece é da vontade de Deus, mas nada acontece sem a permissão de Deus. Entenda isso essa noite. Nessa chave eu entendo que tudo que acontece na igreja, tudo que acontece em Ipatinga, tudo que acontece em Vila Militar, tudo que acontece no Brasil, em nossas vidas, é uma permissão de Deus. Entenda isso em nome de Jesus. Mas às vezes quando acontece e não é da vontade dele, mas é sim da permissão dele. Esse vírus, essa pandemia, esse pânico, a economia, tudo isso não foi vontade de Deus, mas pode ter sido permissão de Deus. Você está conseguindo entender isso? Só que quando isso acontece, você não pode dizer, isso é vontade de Deus.
Isso não é vontade de Deus. Eu acho que Deus, porque Ele nos ama, porque Ele tem um apreço em nossas vidas, eu acho que Ele não quer que a gente sofra. Mas Ele permite coisas que acontecem na nossa vida para a gente entender que se a gente ganhar ou perder, a gente tem que tomar consciência que existe um Deus que está no controle da situação. Quando você coloca a sua fé em Deus, coloca a sua vida nas palmas da mão de Deus e coloca a sua fé ativa, você cria expectativa naquilo que vai acontecer depois disso que está acontecendo. Depois do caos, depois da pandemia, depois da crise econômica, depois da sua crise interior, depois da sua crise dentro da sua casa, depois de tudo isso que está acontecendo, esses problemas, Deus trabalha em cima das suas expectativas. Deus é o único que trabalha em cima de expectativa que ninguém dá valor. Talvez ninguém está dando valor na sua expectativa. Hoje eu disse para a pastora, hoje eu disse para meus filhos, e eu perguntei assim para o Henri, foi muito lindo. Henri, nesses dias que nós estamos vivendo de confinamento, o que você aprendeu nisso? A simplicidade do meu filho é muito linda. Sabe o que ele disse? Ele disse: pai, olha a inocência disso, irmãos. Pai, eu percebi, pai, quanto que é gostoso ficar debaixo da coberta, em frente ao ventilador, durante a manhã toda. Olha que lindo. Ele não está preocupado com a economia. Ele não está preocupado se ele vai pegar o vírus ou não, se ele está com vírus ou não. Ele não está preocupado se nós estamos com suspeita de vírus ou não. Ele está preocupado, sabe com o quê? Com o seu aconchego. Porque ele sabe que o pai dele aqui vai cuidar das coisas, mesmo que não esteja no meu controle. Ele sabe que eu vou tomar conta dele. E é assim, irmãos. O meu Deus, Ele toma conta de nós. Embora a gente está preocupado com várias coisas, Deus é o único que põe expectativa naquilo que ninguém preocupa, naquilo que ninguém vê. Talvez ninguém está criando expectativa naquilo que você está sonhando. Aí eu pergunto, quais são as suas expectativas para depois dessa crise? Quais são as suas expectativas depois que tudo isso aqui passar? Você vai levar a sua vida do mesmo jeito que você levava? Você vai tentar levar a sua vida espiritual do jeito que está, do jeito que estava? Olha, eu vou te dizer, nós devemos mudar o nosso modo de pensar. Nós devemos mudar o nosso modo de agir. Nós devemos mudar a nossa maneira de agir. Sabe o que a Alex me respondeu quando eu perguntei ela o que ela aprendeu? Ela aprendeu o quanto é importante os abraços dos amigos, do irmão, dos avós e dos parentes. Deixa eu te dizer, não estou menosprezando nenhum dos seus problemas, eu não estou diminuindo nada isso que está acontecendo na sua vida. Mas quando tudo isso passar, isso já saiu do controle da sua mão. E já saiu do meu controle também. Mas quando tudo isso passar, valorize as pessoas. Valorize cada abraço. Valorize o seu Deus. Valorize a sua igreja. Valorize o controle que está na mão de Deus a respeito da sua vida. Entenda isso essa noite. Eu quero deixar essa mensagem no seu coração. E quero dizer que o nosso Deus pode e Ele vai mudar as nossas vidas. Olha, tá aflito, esperando o resultado do exame para saber se você tem o danado do vírus ou não tem. Isso é difícil de pensar. Mas como o Henri mesmo disse na maior simplicidade, eu confio que meu Pai vai fazer tudo certinho para mim. E eu tenho essas mesmas palavras do meu filho. Eu confio que o meu Pai vai fazer tudo certinho na minha vida. Coloca a sua vida de novo nas palmas das mãos do nosso Deus. Deixa o controle na mão dele. Não se preocupe
com o dia de amanhã. Faça planos. Ame quem está dentro da sua casa. Conversa, planeje. Faça faxina. Arrume a sua casa. Faça exercícios. Ore. Leia a Bíblia. Ame mais. Maridos, esposa, beije mais. Filhos, filhas, dê mais carinho para os seus pais. Jovens, dê mais valor para a palavra de Deus. Essa mensagem que eu tenho que deixar para você. Está aqui o meu abraço, está aqui o meu apoio, a minha oração. Estou orando por você, tá? Estamos firmes. Não esqueça, Jesus te ama. Jesus é o centro. Deus é bom o tempo